Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema geometria, mas uma geometria aí com uma participação especial da Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho, ela é super famosa aí em várias séries escolares, então é bem legal a união que a gente consegue fazer da matemática com o conto da Chapeuzinho Vermelho. Enquanto eu coloco os slides para a gente poder acompanhar aqui a explicação, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo se achar bacana e compartilhar sempre o vídeo, nunca o material, com as pessoas que você acha que vão se beneficiar da informação, né? Vou começar aqui falando um pouquinho do material e depois eu vou mostrar a evolução dele na geometria. É um material feito para segundo ano, mas se você tiver um terceiro ano defasado, dá para utilizar, e se for um primeiro ano avançado, também dá. Sempre assim, né, gente? Tem as séries de foco, mas a gente sempre vai poder utilizar esse material com uma série anterior, seja com ajuda ou se a série for avançada, ou posterior, se for uma série defasada, depende aí da turma. Então, esse daqui, a geometria com a Chapeuzinho, uma coisa interessante é que é feito dentro, só um minutinho, que o slide não quer ir. Aí, do eixo de geometria da BNCC. Não apenas da BNCC, mas quaisquer currículos que vocês tenham locais vão ter esse eixo de geometria. A gente vai ter o eixo geometria, o eixo álgebra, o eixo grandezas e medidas. Aliás, grandezas e medidas, a gente tem a história dos três porquinhos já no site da loja também. Então, é grandezas e medidas com os três porquinhos, é uma graça a história. A da Chapeuzinho, a gente vai ter o eixo de geometria. Então, a gente explora a historinha, trazendo partes aí de formas geométricas, de posição, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Ele vai ser gradual e evolutivo, então não é igual o livro didático ou igual esses passatempos de internet que chega já com o material e daí a criança não tem um ponto de partida, não. No Geometria com a Chapeuzinho, a gente vai ter um ponto de partida que é para preparar quaisquer crianças, seja a criança que tem dificuldade e a que não tem dificuldade, para poder chegar no mesmo ponto quando a gente tratar realmente das formas geométricas aí 2D e 3D. Então, isso é super diferenciado nesse material, né? Mesmo porque ele é um material de 30 páginas, então ele vai cobrir aí uma série de conceitos anteriores que muitas vezes é esquecido na escola, e exatamente por causa desses conceitos é que a criança acaba não conseguindo entender a geometria mais para frente, né? Então, isso vai ser super relevante. Sendo 30 páginas, gente, dá para trabalhar uma atividade por dia, vai dar um mês de trabalho, né? Porque ela é sequenciada e a historinha é sequenciada. A história da Chapeuzinho Vermelho é o contexto, mas tem uma história por trás que vai ser contada que daqui a pouquinho eu explico, para poder inserir a geometria nessa vida da Chapeuzinho. Ou você pode utilizar essas 30 páginas espaçadas. Então, de repente, você usa 2 vezes na semana. Isso vai dar em torno aí de, se você usar uma página em cada dia, 2 vezes por semana, vão dar em torno aí de 15 semanas, é bastante coisa. Daí um trabalho de 4, 8, 12, quase, quase 4 meses, né? Então, é um trabalho bem legal aí. Algumas atividades têm 2 páginas, né? Então, não vai chegar a tudo isso se você trabalhar tudo junto. Mas só dando um exemplo de como pode ser funcional se você quiser trabalhar direto ou se você quiser inserir no seu planejamento a longo prazo, né? Então, é um buraquinho ali do planejamento que já fica completo, o que é muito funcional para o professor, né? A nossa vida é bastante corrida, então isso vai ajudar bastante. Além das 30 páginas, ainda tem 4 cartazes temáticos. Eu não sei como vocês fazem com os cartazes, mas quando eu colocava cartaz na minha sala de aula, eu ia na gráfica que tinha perto de casa e eu pedia para imprimir naquele papel maior, no A3, né? Então ficava um cartaz maior, coloridão assim, e daí eu podia usar em outros anos.
era super funcional. Então fica aí a dica. Se você quiser até plastificar o cartaz, fica bem bacana, né? Bom, dito isso, eu vou explicar algumas páginas, tá? Além de explicar as páginas, eu vou também falar sobre a funcionalidade delas, qual que é o intuito de cada uma delas. A gente começa com preparando a cesta, que é a primeira página do material mesmo. Aqui a gente tem aquela parte que prepara o aluno, como eu falei para vocês. Essa é uma atividade de 2 páginas, mas eu vou colocar só essa capinha aqui para vocês verem. É uma atividade que ela vai trazer uma contextualização. Então, veja, aqui a gente tem o que está por trás da história, como eu falei para vocês, vai ser contado em capítulos, né? Então, aqui no caso, a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu que ela fosse fazer uma visita para sua avó. Ela separou alguns alimentos para colocar na cesta que Chapeuzinho levará nessa visita. Observe cada alimento e pinte a palavra que indica a sua posição. Então, nesta página que a gente trabalha com posição, e na seguinte as crianças vão escrever essas palavras, observando a cozinha da Chapeuzinho Vermelho mesmo, a gente vai preparar a criança para a questão de manipular as formas geométricas depois. Então, isso vai ser super relevante aí para ampliar os conhecimentos de espaço e forma, né? Porque a forma geométrica, ela ocupa lugar no espaço. Então, se eu não trabalho posição e direção, eu deixo esse ensino falho e daí a criança não entende a funcionalidade das formas geométricas. Eu não vou ficar fazendo highlight, destacando, não lembrava a palavra, destacando os textos, tá? Mas toda introdução de atividade vai ter esses textos aí que vão contextualizar a história, né? Nesse segundo exemplo, a gente vai ter o direção e o ponto de referência. São 3 páginas, tá? Atividade. E a gente vai aprender a fazer os caminhos, porque o caminho do lobo é um atalho, o caminho da Chapeuzinho é um caminho mais longo. Então, isso é trabalhado também. E depois a criança também vai trabalhar com coordenadas, dentro dessa mesma proposta de direção e ponto de referência. Então, como vocês podem ver, é bastante gradual e super importante aí para a criança. E depois a gente consegue entrar na parte de formas mesmo, na qual a criança vai observar algumas coisas da história que vão ser inseridas e vão analisar objetos, que nem esse daí é da parte circular, né? Então, a gente tem uma laranja e um biscoito, e daí ela vai marcar as características correspondentes que ela está observando ali na figura, né? As formas e a espacialidade que ela ocupa ali, no caso de formas 2D e 3D, na vida real. Além disso, a gente tem ainda, só um minutinho, deixa eu mudar a câmera de lugar, né? Os sólidos geométricos, todos os sólidos geométricos mencionados na história são disponibilizados no material, nesse formato bem amigável, no qual a criança primeiro preenche para poder firmar ali o aprendizado da forma e ainda ter um material concreto para poder analisar, né? Então, isso é bem legal. E a gente tem a parte visual, né, que vai ajudar a memória das crianças, que vai explicar o que são as formas 2D e 3D, o que é aresta, o que é vértice. São todos conteúdos aí de segundo ano que nem sempre são bem trabalhados pelo livro didático. Você pode adquirir seu material no meu site, no jonemespolidori.com.br. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link direto do material. E se você gosta muito de contos de fada, eu vou aproveitar e fazer aqui a divulgação do nosso curso Contos de Fadas. A gente tem, além do curso, nós temos um material didático, né, que é a apostila, que é um diferencial do Grupo Spolidori de Educação. Não é uma apostila só de texto, daquela que você arquiva e nunca mais vê na vida. É uma apostila que ela conversa com os slides que eu utilizo durante o curso. Então, essa apostila vai auxiliar aí. Eu peguei a da Chapeuzinho Vermelho, a parte da Chapeuzinho Vermelho, porque é o tema desse vídeo,
Mas no curso a gente vai aprender a história dos contos de fada, os principais autores, tem atividades escolares, então você recebe também atividades para utilizar diretamente com os alunos. Tem o álbum de autores e de contos, né? Então dá para fazer um álbum aí com as crianças também dentro dessa proposta, o que vai ser super relevante aí para quem tiver interesse. Se você gostou da proposta do curso de contos de fada, eu gostaria de informar ainda que ele tem certificado de conclusão e duração de 6 meses, tá? Como tem duração de 6 meses, ele tem uma mensalidade durante esses 6 meses, que por enquanto é de R$ 59,90. E se eu fosse você, eu aproveitaria muito ela, porque é um curso assim que realmente você não vai encontrar em outro lugar, isso eu te garanto. A gente tem várias versões da Cinderela que eu vou falar sobre. Eu vou falar sobre o lado sombrio dos contos. A gente tem aulas também que são sobre cada um dos contos, que eu estou chamando de case. Então, a gente tem o case Cinderela, case Chapeuzinho e assim por diante. E vai realmente mudar aí a sua prática na relação aos contos de fada, porque tem muita gente que está confundindo contos de fada com romance ficcional do século XIX e também com fábulas. Gente, contos e fábulas são coisas completamente diferentes. Esopo não escreveu contos de fadas, tá? E nem Alice é um conto de fadas, por exemplo. Então, é preciso você conhecer para não falar bobagem na escola. Porque se o professor está ali para falar uma coisa que é errada, então ele perde a função e daí desvaloriza a profissão. Então, super invista na sua carreira, que a carreira é de responsabilidade da pessoa, não da instituição. A instituição vai ver os interesses dela, não os seus, né? E é um curso que depois dá para você fazer, você encontrar coisas complementares para fazer a partir dele, né? Então, de repente, até fazer formações nas escolas próximas, né? Você pode oferecer esse serviço dentro do tema Contos de Fada. Espero que você tenha curtido aí o conteúdo. Até nosso próximo encontro, seja no curso de Contos de Fada ou na próxima live. E até a próxima.